Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Vinícius Camargo e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como mapear processos utilizando análise POC. Mas, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e deixe seu like para que o YouTube entenda que este conteúdo é relevante e possa ser entregue para mais pessoas com interesses semelhantes ao seu, de projetos. E assim nós construímos uma comunidade de projetos aqui no Geração Ágil e também para que eu entenda que você está considerando esse conteúdo relevante e que pode te ajudar no dia a dia, e isso me motiva a construir mais conteúdos gratuitos aqui para o canal. Bom, mas vamos logo para o nosso vídeo. Análise CIPOC. Se você certamente, em algum momento da sua vida, ou em vários, você já precisou realizar um mapeamento de processos. E possivelmente você deve ter trabalhado com estruturas de fluxograma, né? Então nós temos os quadrantes aqui da atividade, nós temos o losango aqui que são momentos de decisão, né? Informação sim, informação não. E dessa forma nós fazemos um mapeamento, construção do fluxo do nosso projeto, do nosso processo, certo? Mas você já ouviu falar da análise CIPOC? A análise CIPOC é uma ferramenta que a gente pode construir para que nós consigamos realizar o mapeamento do nosso processo de uma maneira mais abrangente. E vou te explicar o porquê. O CIPOC, você já deve ter imaginado, que é uma ferramenta que é um acrônimo, certo? O CIPOC ele realmente é um acrônimo. Então vamos aqui escrever novamente CIPOC. Vamos escrever CIPOC aqui na nossa lousa. E como funciona este acrônimo, né? A primeira letra que nós temos aqui é a letra S, né? A letra S ela remete ao supplier, né? Ao nosso fornecedor. A letra I ela remete ao input, que são as entradas que nós recebemos dentro do nosso processo. Falando em processo, nós temos a letra P de process, que é o nosso processo até realizar a construção, e essa construção ela vai gerar uma saída, ou seja, um output, saída do nosso processo, e alguém vai receber, e essa pessoa é o nosso customer, o nosso cliente. É o nosso cliente que vai receber o resultado do nosso trabalho. Se você é do Lean, se você trabalha em processos produtivos dentro do chão de fábrica, certamente você já deve ter ouvido falar do CIPOC e você está pensando: nossa, será que a gente consegue utilizar esse CIPOC num processo administrativo? E a resposta é sim, nós podemos utilizar, a ferramenta ela serve para isso também, mas vamos explanar um pouco sobre as diferenças. Então nós temos aqui a nossa ferramenta CIPOC, e o que nós podemos ter aqui como teste, né? Então vamos pensar primeiro um processo de fábrica, onde nós temos a produção de um produto, fabricação, vamos escrever dessa forma, e vamos escrever aqui ADM, por exemplo. Por que nós vamos fazer essa diferença? Primeiro é importante comentar sobre cada etapa do CIPOC. Então a letra P, como você sabe, é o processo do nosso trabalho, ou seja, cada uma das etapas que nós temos até realizar a nossa entrega, que é a nossa saída, o nosso output. O input são as entradas que nós recebemos, são as informações que nos passam para que nós possamos construir o nosso produto ou a nossa entrega, né? Ou o nosso programa, o nosso software, independente do que nós estamos construindo. O supplier é quem está nos fornecendo a informação ou a matéria-prima, e o customer é a pessoa que está efetivamente recebendo o resultado do nosso trabalho, né? É o cliente. É importante comentar que muitas vezes, algumas vezes, né, o fornecedor não é a pessoa que está recebendo, não é o cliente. Existem situações que o fornecedor pode ser o seu cliente e existem situações que o seu fornecedor é diferente do seu cliente. Vamos explicar um pouco mais sobre isso, né? Então, aqui na parte de fabricação, por exemplo, a gente vai construir pão. Vamos fazer pão. Eu não sei fazer pão, mas vamos imaginar um processo de construção de pão. Então, o pão ele tem alguns processos específicos aqui para nós podermos construir, certo? O input nós temos as matérias-primas, né? Matéria-prima.
para construir. E o supplier, né, o fornecedor, é o fornecedor da matéria-prima, né? Fornecedor da MP. E esse fornecedor, o que que ele vai fazer, né? Ele vai fornecer os materiais que você precisa para que você faça a construção do seu pão, né? Então, você tem aqui o processo para construir o pão, né? Processo do pão. E a saída vai ser o pão, efetivamente, né? Que você está construindo. Pois você pegou todas as matérias-primas de um fornecedor específico para construir o pão. A sua saída é o pão e o cliente são as pessoas que vão, sei lá, a uma padaria, a um supermercado para comprar o pão que você está produzindo. Agora, um processo administrativo. Como é que a ferramenta Cipoc ela pode funcionar, né? Então, dentro de processos administrativos, como eu comentei, né, aqui na fabricação nós temos que o fornecedor é uma pessoa específica e o cliente são outras pessoas que estão fazendo a aquisição do material. Pode ser que o motorista do caminhão da matéria-prima vá comprar pão e provavelmente ele vai comprar pão, mas não necessariamente é o seu pão que você está produzindo. Mas você entendeu que o fornecedor aqui no processo de fabricação pode ser diferente do cliente. Agora, em setores administrativos, em times administrativos, nós podemos também ter fornecedores diferentes de clientes, como nós podemos ter fornecedores igual ao nosso cliente. Vamos comentar um pouco mais sobre isso. Então, dentro de processo administrativo, né, nós temos diversas atividades. Elaboração de nota fiscal, nós temos uma análise dentro de um processo jurídico, se você trabalha no setor jurídico na sua empresa, uma análise de pós-vendas, uma resposta referente à satisfação do seu cliente, ou vendas, você está trabalhando num processo específico para vender um produto X, então você tem um processo que é o processo de vendas para você conseguir realizar o produto. Então, nesse caso, se eu estou vendendo um aparelho celular, nosso fornecedor é o fabricante, né, do celular, a entrada em si é o nosso celular, certo? O processo são as etapas que nós temos de vendas, que nosso time de vendas tem, até conseguir atrair o nosso cliente, e a saída, enfim, é a compra do celular, né? O celular para o nosso cliente, que é a pessoa XYZ, que é algum CPF específico que fez a compra. Agora, nós temos alguns exemplos também, por exemplo, de situações onde o nosso fornecedor é o mesmo cliente. Exemplo: você trabalha com a construção de dashboards em Power BI, ou você faz automações de processos em Power Automate. Um ponto importante também é que eu falo sobre Power Automate aqui no canal. E nós temos uma playlist com um mini curso de 20 aulas de Power Automate para que você aprenda a fazer mapeamento de processos. Então, se esse tema interessa para você, recomendo fortemente que você vá dar uma olhada na playlist, pois já tem ajudado muitas pessoas com isso. Por exemplo, então, agora o setor de administração, nós temos um time de construção de dashboards no Power BI e vamos construir o nosso dashboard. O que fazemos? Fornecedor. Por exemplo, nosso time de vendas vai nos fornecer uma solicitação para que nós possamos construir um dashboard no Power BI. E ele mesmo é o cliente. Então aqui, logo de primeira, nós já matamos essa chave, né? Essa questão. O nosso fornecedor de solicitação de atividade é o time de vendas e o nosso cliente também é o nosso time de vendas que vai receber a informação. Então a saída aqui, como nós falamos, é o dashboard ou uma automação de processos, ou qualquer outra atividade que você esteja fazendo dentro do seu trabalho. Então, quais são as entradas que nós temos? Nosso time de vendas, ele pediu um dashboard. Em dashboard, né, nós geralmente temos análises gráficas, né, que nós temos para analisar uma atividade específica. Então, como que funciona? O nosso time de vendas, ele vai ter uma reunião com o nosso construtor de Power BI, e o nosso construtor de Power BI vai analisar as entradas de solicitações que nós temos. Então, por exemplo, o time de vendas gostaria de analisar por região as vendas, por loja, que nós temos aqui no nosso produto, então nós não estamos deixando específico qual empresa é, nós estamos apenas falando do departamento de vendas. É, então, o nosso time de vendas pode solicitar uma análise das vendas por região, por loja, pode solicitar por produto, ou até mesmo por
classificação de marca. De repente você trabalha com marcas diferentes, então você acaba classificando as suas vendas por marca específica para entender qual marca tem gerado mais demanda, por exemplo. E o nosso processo, assim como no processo da construção do pão, nós temos aqui as etapas que nosso time de Power BI, ou time de Tableau, ou time de Looker Studio vai trabalhar para construir o nosso relatório. Então, apenas para fim de exemplo, né, para construir um relatório, o que eu preciso? Primeiramente, nós precisamos entender quais são as informações que precisam estar lá. Depois disso, nós precisamos entender, ó, então, entendemos as informações, passo 1. Depois disso, nós procuramos entender quem é o, a fonte de dados que vai nos fornecer as informações, né? Então, a fonte. Depois nós temos que fazer os tratamentos dos dados. Depois do tratamento do dado, nós temos que construir os visuais. Depois de construir os visuais, com a lógica, um construtor de relatório de dashboard geralmente faz também a ilustração, a arte, ou seja, você acaba melhorando o visual do seu relatório para que fique mais aparentável para o seu cliente. E dessa forma, nós temos a aplicação do CIPOC tanto para um time de fabricação quanto para um time de administração. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like e me diz nos comentários se você já utilizou a análise CIPOC em algum momento no seu trabalho e até o próximo vídeo.